Amém. Boa noite. Nós vamos começar o nosso tempo de culto e adoração ao Senhor. Vamos começar, tá certo, com o prelúdio. Você pode estar também em espírito de oração, tá bom? Então os irmãos vão tocar aqui, tá certo, o prelúdio. Você pode orar. Vimos que você esteja orando pela saúde da Cláudia, para que Deus restaure ela também, tá certo, das tonturas, tá bom? Então no momento que você estiver orando, interceda pela irmã também por este momento. Vamos baixar nossas cabeças, irmãos, fechar nossos olhos, conversar com o nosso Deus, tá bom? Nós vamos abrir lá, irmãos, no Salmo 64. À medida que você for achando, por favor, ficar de pé. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, Salmo 64. Salmo 64. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 64. Salmo de Davi para músico mor. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos, todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pai, obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de prestar este culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor se agrade, ó Deus, deste culto que nós estamos ofertando ao Senhor, e nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tamanha bondade e privilégio que nós temos de prestar essa adoração ao Senhor, ó Pai. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, pela Cláudia, ó Deus, pela recuperação dela. Senhor, possa abençoá-la, ó Pai, restaurando a saúde para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por Tua bondade e te louvamos. No nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Então vamos ter o nosso tempo de músicas, por favor. Boa noite. Vamos louvar o nome do Senhor, né? Nós queremos iniciar com o cântico Salmos de Louvor, né? Então, a
a gente olha para a palavra de Deus, né, e vemos que o povo de Deus é um povo, né, bem animado, né, que canta, que louva ao nome do Senhor, e a gente quer lhe convidar a isso também, né, dedicar o seu culto a Deus com o seu fôlego, né, com sua voz ao Senhor e exaltá-lo em tudo. Nós queremos louvar o Senhor. Para a gente começar bem animado, né, louvando ao Senhor, esse Deus, né, que merece toda a honra, toda a glória a Ele, né, e realmente é uma convocação, né, tanto para nós louvarmos a Deus, como para nós proclamarmos o nome do Senhor, para que todo o povo de Deus possa exaltar, adorar e, como diz o cântico, bendizer o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino 36 do cantor cristão. O amor de Jesus. Esse admirável amor sem igual.
né, demonstrado por Jesus na cruz, é um amor que é só possível nós amar ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, né? Jesus veio como sacrifício perfeito, né, para nos salvar, né? Jesus veio, abdicou do seu trono, desceu, tomou forma de homem, como diz Filipenses 2, foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Se nós temos, e nós temos, né, a redenção no Senhor, é porque Ele se ofereceu, né? E Deus requer que os seus santos, né, que os seus filhos sejam perseverantes. E também aqueles que não se arrependeram, requer confissão, entrega, devoção ao Senhor, para que possa ter a bênção da salvação em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor com o cântico 1 Crônicas 29, Tua, Senhor. Se eu não me engano, o seu Valdir leu esse texto, não foi no aniversário da igreja, né? Então, a gente vai louvar o Senhor com esse cântico.
pastor. Sei qual ordem que ele vai colocar lá. Fica aqui, fica aqui. Irmãos, temos a agenda da semana aí, tá bom? Então você esteja acompanhando. Pode passar? Nós temos as quartas-feiras evangelismo, discipulado, estudo bíblico, a oração, uma série de coisas. Então, tá certo, tem sido um tempo bom para fazer isso daí. Às quartas-feiras, 19 horas. Pode passar? E na quinta-feira nós temos o culto de oração também às 19 horas. Pode passar? Também lá no Couto Fernandes, programações que a gente tem tido lá, evangelismo e também culto das 18 e às 19 horas. Mocidade, sábado não tem, tá certo? Então coloca na sua agenda, sábado não tem mocidade, ok? Pode passar? Encontro de casais, é no terceiro sábado, sábado não tem, tá certo? Coloque na sua agenda aqui, sábado não tem, aí, encontro de casais... não vai ter. E o Instituto também não vai ter, tá certo? Por quê? Vai ter alguns compromissos para alguns irmãos, algumas, tá certo, outras responsabilidades, e também tem o culto lá no Passaré às 19 horas, tá? Que é o de aniversário lá da igreja, e o pastor convidou, tá certo, a nossa igreja para participar. Então, nós estamos estendendo o convite para os irmãos. E também tem outras coisas, tá certo, de outras oportunidades para os outros irmãos. Então, pode passar. Sexta do Amor, você lembra disso também, de trazer? Pode passar? E aí, Escola Bíblica de Férias, que é com esse mocinho aqui, tá bom? Ele vai dar os avisos aqui bem direitinho sobre isso. Gente, alguns avisos, né? O EBF aí tá para ver se vocês estão atentos mesmo, tá? Porque não vai ser nessa data do 29/2, certo? Vai ser na data do 22 de julho a dia 26, certo? Mas a gente botou aí para ver se vocês estão atentos ou não, né? A primeira coisa que apareceu, a minha esposa já disse, tá errado. Então, já estou vendo que o pessoal realmente está bem atento. Então, nessa segunda-feira, na outra, inicia a nossa EBF. Eu quero só enfatizar alguns avisos que eu coloquei, né? O primeiro foi sobre o louvor, né? Eu coloquei as músicas, né? Acredito que você tem, né, ido trabalhar ouvindo, lavando a louça ouvindo, fazendo alguma coisa ouvindo, tenho certeza que você já está profissional, né? Terça-feira a gente vai fazer um ensaio geral, né? Para que esse ensaio, Elias? Para a gente passar todas as músicas, né? E cada dia da EBF, meia hora antes, a gente vai ensaiar as músicas do dia. Então, essa semana eu vou dizer, primeiro dia vão ser música tal, né? A gente vai separar já até os dias para que a gente possa ensaiar essas músicas. Então, terça-feira, se eu não me recordo, acho que eu botei 7 horas, né? Então, na terça-feira, né, convocação dos irmãos para poder, que eu coloquei lá naquela lista lá, que se dispôs a poder louvar, para vir para a gente poder, né, passar as músicas, tá certo? Outra questão é do fantoche, tá? Eu quero fazer outro encontro, né, no mesmo horário, na quarta, né, para que a gente possa passar, né? Cada dia vai ter um dia de fantoche, então para as crianças, né, poderem se preparar. E outra coisa é, a gente ali atrás no Klebio, a gente imprimiu vários folhetos, tá? E aí a data tá certa, você pode pegar tranquilo, tá bom? Para que você possa, né, tá ali distribuindo, divulgando, né, a nossa EBF e também aproveitando a oportunidade de poder evangelizar alguém usando esse folheto para poder, né, falar também da EBF, mas também poder falar, né, do amor de Deus para as pessoas, né? E eu peço, irmãos, orem por isso, né? É um tempo realmente muito bom, mas também é muito desafiador, né? Porque geralmente são mais crianças, né? Então, mais pessoas para poder pegar. Eu não sei como é que ficou a questão lá do Couto Fernandes, se deu certo as liberações. Ainda não, né? Mas a expectativa é trazer crianças de lá, que coisa boa, não? Então, orem por isso também, que Deus abençoe, né, esse tempo. E eu, particularmente, estou muito feliz, né, porque pelo levantamento que a gente fez, de toda essa igreja que está aqui, 24 pessoas se disponibilizaram a poder trabalhar. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, né, pelos irmãos realmente serem
bem ativos, mas como a gente aprendeu na EBD, isso é característica de ser um membro da igreja, né? Servir ao Senhor. Então, que Deus possa continuar nos dando essa mentalidade, esse esforço e essa perseverança em tudo. Tá certo? Pastor. Rapaz, essa plaquinha aí, isso aí não. Aí é? Tá. Gente, a gente vai ter aqui também o relatório missionário, mas só 2 avisos. O treinamento que a gente vai ter, que vai ser no dia 10/8, o treinamento da IBEC, nós vamos começar às 14 horas, tá? Então coloca aí na sua agenda, no dia 10/8, as irmãs, a Ruth e a Cláudia vão estar aqui, e vão no treinamento. Vai ser em conjunto com a Igreja do Bom Jardim, tá bom? Nessa data, vocês lembrem disso, tá? E esse é um aviso. E no dia 1/8, o Reino de Federal vai estar aqui também no culto à noite. E aí ele vai tratar sobre um tema bastante que tem trazido bastante confusão, tá certo? Que é a questão do reino de Cristo, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar sobre isso, tá certo? O reino milenar. A gente, então, nesse dia, que vai ser o culto de oração, não vai ter divisão de classe para as crianças, porque eu quero que os outros irmãos estejam aqui também para estar vendo sobre esse assunto, porque tá certo, um assunto que a palavra do Senhor Deus ensina, e vai ser bom, e nós queremos aproveitar essa oportunidade, tá? Então, no culto de oração, dia 1/8 às 19, ele vai estar aqui na igreja, tá? Convidamos algumas outras igrejas para vir também, provavelmente vai vir outras pessoas, tá certo? Para esse tempo que a gente vai estar de serviço ao Senhor. Vamos para o relatório, tá certo? Nós vamos ver hoje sobre o pastor Xavier. E Deus, durante esse período de 2 anos, foi nos abençoando cada vez mais. E hoje, para a glória de Deus, nós temos 23 membros. E nos reunimos com esses 23 membros e temos feito muito evangelismo, tanto na cidade do Trairi, quanto em algumas localidades, como Canaã, Mundaú, Quebra-Braço, Frecheira e Nossa Senhora do Livramento. E graças ao bom Deus, a nossa igreja vai bem. Eu agradeço as suas orações, porque eu sei que tudo isso é fruto de suas orações. Mas a igreja anda bem espiritualmente, mas também em termos de construção, precisava fazer alguns reparos. Tivemos que ajeitar a frente da igreja e muitos dos irmãos nos ajudaram. Muitos dos irmãos nos ajudaram, nos ofertando algumas coisas para que pudesse corrigir aqui a frente da igreja que precisava de alguns reparos. E na área da construção ainda precisamos fazer alguns reparos também na parte de trás, como construir alguns muros e, se for da vontade de Deus, também fazer uma casa pastoral. Mas eu quero agradecer a você. Meu muito obrigado por tudo que você tem feito. Meu muito obrigado pelas suas orações. O meu muito obrigado pelas suas ofertas. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês e também pela vida dos irmãos aqui da igreja de Filadélfia. Que Deus abençoe vocês ricamente e muito obrigado. Nós vamos agradecer então, tá certo? Vamos agradecer por aquilo que o Senhor tem feito, agradecer pelas conversões. Deus tem trazido pessoas para lá, então vamos louvar o Senhor por isso. Vamos pedir, irmãos, agradecer pela construção que foi feita da frente da igreja. Eles melhoraram bastante, né? Vocês perceberam, mas ainda tem algumas necessidades, como o pastor colocou, que é a questão dos muros, né? Nas laterais lá, e também pela casa pastoral. Então vamos orar por isso, por essa necessidade, irmãos. Então agradecer por esses dois e pedir por essa necessidade, para que colocar diante do Senhor, para que a vontade de Deus seja feita. Então um irmão
voluntário, tá certo, que sentiu o desejo no coração aí, ore por isso neste momento, por favor. Nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, o grande privilégio que temos de poder estar nessa noite para adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós louvamos a Ti pela vida do pastor Xavier, e que elas possam reconhecer e conhecer a Cristo como Salvador e Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus, nós queremos, ó Pai, também te louvar e te agradecer pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de poder servir as crianças, ó Deus, com o Evangelho do Senhor e com esse tema que a gente vai ensinar para elas, Pai. Obrigado, ó Deus, por tua graça, Senhor. Obrigado por colocar no coração dos irmãos dessa igreja o desejo de servir, tanto aqui quanto, Senhor, lá no Couto Fernandes. E nós pedimos pelo bom andamento, Senhor, da EBF, Pai. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos dê força, vigor, ó Deus, para a gente servir ao Senhor com toda a dedicação, Senhor. Pedimos pela salvação, Senhor, daqueles que vão estar aqui, Pai. Pedimos que o Espírito Santo esteja agindo no coração de cada um, ó Deus, abrindo os olhos, trazendo salvação, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por Tua bondade, Tua misericórdia que é sem fim, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem chegar aqui, por favor, da música. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão, hino 12. E nesse tempo também a gente recolher as nossas contribuições ao Senhor. Louvamos, Senhor, e
Wesley, pode agradecer, por favor? Obrigado, irmão. Vamos louvar o Senhor com o cântico Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
esse é o nosso anseio, né? Nossa oração, que Cristo possa, né, vir buscar-nos. Nós podemos estar com o Senhor toda a eternidade, né? Cada dia o mundo está pior, né? O mal cresce, o amor de muitos se esfria, né? Pais e filhos, né? Tragédias, mas tudo isso nós somos guardados pela promessa de Cristo, que nos reservou morada no céu. Estar com o Senhor, como a palavra de Deus diz, é incomparavelmente melhor. Para encerrar o nosso momento de cântico ao Senhor, queria convidar você a ficar de pé, por favor, para a gente louvar essa canção. E essa canção é uma canção que fala sobre tudo que Cristo fez, né? Cristo desceu, veio ao mundo, demonstrou o padrão da santidade, demonstrou o que Ele é, né? Não foi aceito pelos seus, mas mesmo assim isso não impediu Jesus de cumprir a sua missão. Todas as dificuldades que Ele passou e até a morte, né? Tentou tragar, mas não foi possível. Cristo venceu a morte e por isso nós temos a bênção da salvação do Senhor, e é isso que nós queremos louvar o Senhor essa noite, com esse cântico Calvário. Esvaziado Deus a nós desceu, ao seu lugar não se apegou e ao Pai se submeteu, com palavras, gestos e amor ensinou a perfeição. O padrão do santo a nós se revelou. Grandiosa a missão que o Pai lhe deu. Seu próprio povo rejeitou e não o recebeu. Humilhado então obedeceu até morte de cruz. Servo sofredor, Deus homem se entregou. Do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em suas mãos e pés, então ardente dor. Cordeiro puro entregue à cruz por minha transgressão, o castigo que me trouxe a paz, derramando em sangue o seu perdão. Fraco respirar então pra dor. O plano consumado está e ao Pai se entregou. O sol se apagou e na escuridão todo o povo enfim compreendeu então. Crucificado foi Jesus, Filho de Deus. No monte do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em suas mãos e pés, então ardente dor. Cordeiro puro entregue à cruz por minha transgressão, o castigo
Cristo vive em mim, como Ele vai obedecer. Monte do Calvário, venceu o meu Senhor. Eis que vivo, Cristo vive em mim, como Ele vai obedecer. Amém. Que bênção. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Pastor. Vamos ter o tempo de oração pelas crianças, a classe delas. Então, os professores e as crianças podem chegar aqui, por favor. À frente. Braço, né? Uhum. Então vamos orar por ele agora, tá bom? Pelo braço que quebrou, né? Tá certo, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada criança que o Senhor tem colocado aqui. Obrigado, ó Deus, por elas, obrigado pelas pessoas também que o Senhor tem colocado, ó Deus, para ensinar a Tua palavra para elas, Pai. Nós pedimos pela aula delas lá embaixo, ó Deus, que a Tua graça esteja entrando no coração de cada uma delas, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos interceder e pedir pelo Lucas também, ó Deus, pela saúde dele, o braço, ó Pai, a queda que ele teve. Nós pedimos para o Senhor abençoar todo esse processo, Senhor, de recuperação, processo de ir ao médico, ó Pai, possa abençoá-lo, Senhor, restaurando conforme a Tua graça, Senhor. Obrigado por Tua bondade, Senhor, que é sem fim, mas que em todo o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero. Você pode abrir em Gálatas capítulo 2. Para algumas pessoas, esse texto de Gálatas capítulo 2 aqui é uma das passagens mais constrangedoras da Bíblia e também uma das mais polêmicas dessa carta do livro de Gálatas. Nesse texto, nós vemos Pedro e Paulo, os dois maiores líderes da igreja, em um conflito, irmãos. O livro de Atos, quando nós lemos a carta escrita por Lucas, livro de Atos, ele destaca de forma singular a liderança desses dois homens de Deus, esses dois servos do Senhor. A primeira parte de Atos, ela vai se concentrar na liderança de Pedro, que vai de 1 até o 13. E a segunda parte do livro vai enfatizar a liderança do apóstolo Paulo em diante até o final da carta. A Pedro foi confiado o apostolado da circuncisão e a Paulo o da incircuncisão. Pedro, ele direcionou o seu ministério para os judeus e Paulo, ele direcionou o ministério para os gentios. Ambos esses servos do Senhor, esses servos de Deus, eles foram investidos de autoridade. Ambos os dois eles eram respeitados na igreja por sua liderança e trabalho realizado ao Senhor. Ambos, servos do Senhor, foram poderosamente usados por Deus. Aqui nesse texto, porém, irmãos, nós vemos Paulo confrontando Pedro e confrontando ele face a face. Não é que Pedro, neste momento aqui que nós vamos estudar, ele estivesse negando o evangelho, tá bom, na sua doutrina. Obrigado, João. Na sua doutrina e na sua essência. Pedro não estava fazendo isso neste momento. A ofensa de Pedro aqui, irmãos, foi a conduta que ele estava tendo neste momento, que não era uma conduta que estava sendo adequada para a liderança dele, para um servo do Senhor, neste momento. Então, Pedro, ele está sendo corrigido por Paulo aqui nesse texto, porque ele agiu de forma inconsistente ao evangelho que ele mesmo estava pregando. Houve, então, um momento na vida de Pedro que ele não estava agindo de forma consistente com a pregação que ele estava anunciando, e por isso ele vai ser repreendido por Paulo neste momento. E o que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite, estudar, é que o líder que age em desacordo com a palavra deve ser corrigido. O líder que age
em desacordo com a palavra deve ser corrigido. Verso 11 do capítulo 2 diz: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegados da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aqui, irmãos, a leitura. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Ó Pai, essa porção que foi lida, nós pedimos para que o Senhor fale ao coração de cada um nessa noite, ó Deus. Pai Santo, transforme o nosso coração em um terreno fértil para a semente da tua palavra do Evangelho, Senhor. Produza os frutos, ó Deus, benditos de salvação e santificação, Senhor, e glórias ao teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor Jesus, ó Deus, reine no nosso coração e na nossa vida, Pai. E nos ajuda, Senhor, a ser guiados por tua palavra, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos compreender a tua vontade e fazer a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tua bondade. No nome de Jesus, o teu Filho, é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, o líder que age em desacordo com a palavra, ele deve ser corrigido. Por quê? Por quais razões, por quais motivos nós podemos aprender aqui dentro desse texto da palavra do Senhor que o líder que age em desacordo com a palavra de Deus, ele deve ser corrigido? Quero destacar aqui para os irmãos, nessa noite, pelo menos 4 razões, 4 motivos porque o líder que age em desacordo com a palavra do Senhor, ele precisa ser corrigido. Primeiramente, o líder que toma uma posição que sabe que está errada, ele deve ser repreendido. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui, destacar, é que o líder que toma uma decisão, uma posição que sabe que está errada, ele deve ser repreendido. Versículo 11, diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Na mensagem anterior, nós estudamos que Paulo, ele visitou a igreja de Jerusalém, tá bom? Nós destacamos que ele fez pelo menos 5 viagens para lá. Nós não sabemos qual foi a época que ele viajou. Muito do que nós vimos anteriormente está relacionado com aquela situação que nós vimos em Atos capítulo 15, daquele conflito que estava tendo com relação à circuncisão e à justificação pela fé. Quando nós nos voltamos para esse texto aqui também, da palavra do Senhor, do capítulo 2, do versículo 11 a 14, nós vemos aqui que no versículo 11 destaca que Pedro, ele chegou a Antioquia. Nós não sabemos quando foi que aconteceu isso, nós não temos lá no livro de Atos registrado quando Pedro ele foi ali fazer essa visita na cidade de Antioquia, e lá na igreja, né, onde tinha como líder Paulo e Barnabé. Nós não sabemos quando foi, mas ele foi lá, tá certo? E ele fez essa visita, tá bom? Uma coisa que nós sabemos e nós temos destacado aqui, irmãos, é que os judaizantes, e quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram algumas pessoas que estavam dizendo que era necessário se circuncidar, ter circuncisão, para que aquela pessoa fosse salva. Não era somente necessário que a obra de Cristo, mas ela precisava se circuncidar de acordo com a lei de Moisés para ela ser salva. Nós sabemos que esses judaizantes, eles não acreditavam, ok? Eles não criam, né,
que Paulo era um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos bastante isso na carta de 2 aos Coríntios, 1 Coríntios também fala sobre isso, e muitos deles estavam se opondo ao ministério do apóstolo Paulo, e aqui nós vemos isso também na carta dos irmãos, tá certo, aos Gálatas, como nós vemos aqui, eles não acreditavam que Paulo era um verdadeiro apóstolo diante do Senhor. Por isso, esse evento aqui é um evento muito significativo. Essa situação que nós vemos neste momento é algo significativo para a igreja, porque nos ensina várias lições importantes. O que nós temos aprendido, e que já das mensagens anteriores, é que Paulo, ele não era só igual aos outros apóstolos, ele era, tá certo, igual aos outros apóstolos, ele teve o aval deles com relação ao ensino da palavra de Deus. Nós destacamos nas mensagens anteriores que os outros irmãos da igreja, tanto Pedro, tá certo, Tiago e João, eles estenderam a mão para o apóstolo Paulo para pregar a palavra do Senhor para os gentios. Então ele tinha um apoio ali daqueles apóstolos da igreja que eram colunas, que eram reputados, que eram líderes da igreja, e eles estenderam a mão para Paulo para que ele anunciasse a palavra do Senhor para os gentios. Então fica claro que Paulo era igual àqueles apóstolos, porque ele também tinha sido comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado para o Senhor para realizar a obra de Deus aqui. Então ele não era somente igual àqueles outros apóstolos, mas ele também, como um servo do Senhor, neste momento, ele teve que repreender a Pedro. Ele teve que repreender um outro apóstolo, um outro líder da igreja ali naquele momento, irmãos. E como nós temos estudado, nós vimos que Pedro, ele era de forma reconhecida um líder entre os outros 12, entre os outros 11 apóstolos, e entre os 11 e os 12, né? Mas ele era um líder ali que tinha entre eles, e principalmente no grupo que tinha com o Senhor Jesus Cristo, ele era um dos mais próximos. Tiago e João, eles eram próximos do Senhor Jesus Cristo. Mas o que fica que a gente aprende, irmãos, tanto esses dois servos do Senhor, tanto Paulo quanto Pedro, eles tinham experimentado a salvação pela graça no Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Esses dois servos do Senhor, eles foram diretamente escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para ser apóstolos, para ser mensageiros enviados do Senhor. E ambos os dois tinham sido separados pelo Espírito Santo de forma poderosa, irmãos, tanto para que eles pudessem ser usados pelo Senhor, tanto na criação da igreja, como nós vemos isso em Atos capítulo 2, quanto no ensino da palavra de Deus para as igrejas que estavam sendo desenvolvidas. Como falei agora há pouco, o livro de Atos ele pode ser dividido, irmãos, tá certo? No ministério de Pedro, capítulo 1 ao capítulo 12, e o capítulo 13 até o capítulo 28 vai falar do ministério do apóstolo Paulo aqui. Mas neste momento, irmãos, esses dois servos do Senhor, eles entraram em colisão. Eles entraram em conflito nesse instante, neste momento que nós vemos aqui da carta de Gálatas. O que é que estava acontecendo? Nós vemos no versículo 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Aqui nós vemos Paulo falando de uma situação, de um relato que tinha, tá certo, acontecido, e está sendo registrado aqui na carta de, tá certo, dos irmãos aqui Gálatas neste momento. O que estava acontecendo? Pedro, ele tinha se retirado da comunhão com os gentios. Irmãos, quando nós vamos perceber aqui, Pedro ele estava tendo comunhão com os gentios, mas quando chegou ali um grupo aqui que eles vão falar que é o grupo de Tiago, mas muitos não concordam que esse grupo é o grupo de Tiago, aqueles irmãos que era vindo da parte dele, algumas pessoas têm entendido fortemente que este grupo que chega aqui eram os judaizantes. E quando Pedro estava comendo com os irmãos da igreja, nós vemos aqui dentro do texto da palavra do Senhor, e chegou esses judaizantes ali, o que nós vemos é que Pedro começou a menosprezar o ensino do apóstolo Paulo com relação ao assunto que nós vamos ver posteriormente, depois do versículo 15 ao 21, sobre a justificação, especialmente a doutrina da salvação e como que Deus ele recebe as pessoas pela graça dele,
trabalhando nessas pessoas, trazendo fé para essas pessoas. Por isso, Pedro, ele vai ser repreendido neste momento aqui. Pedro é repreendido nesse instante, não no sentido de perder a salvação, mas no sentido de ele ser responsável por tomar uma posição neste momento aqui, que ele mesmo sabia que era uma posição errada, por ter uma postura neste momento que não glorificava a Deus, não glorificava o Senhor. Então ele está tendo um compromisso com aqueles que chegam, e algumas pessoas entendem que esses que chegam, que eram da parte de Tiago, eram judaizantes, que eles eram falsos, e eles estavam aberrogando que eles eram da parte de Tiago, mas só como uma mentira, como nós vemos aqui, porque nós vemos em Atos capítulo 15 e 19, qual foi a postura que Tiago teve com relação a esse assunto. Mas a ideia é que quando Pedro está com aqueles irmãos, e chega outros irmãos ali, chega outro grupo judaizantes ali, ele deixa de comer com esses irmãos, e isso ia causar um dano ali para o relacionamento deles, principalmente para os crentes de Antioquia. Então, Paulo, neste momento, ele passa a corrigir este erro desse líder, desse servo do Senhor, irmão, neste momento, e isso demonstra que o apóstolo Paulo tinha autoridade, e ele tinha essa autoridade como um apóstolo para corrigir um outro líder, um outro apóstolo, que naquele momento estava tendo, tá certo, uma postura que não era digna com relação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Paulo, ele teve que resistir, ele teve que corrigir a Pedro, porque Pedro se tornou repreensível. E aí nós vamos ver por que é que ele se tornou repreensível neste momento. Então, irmãos, aquele que toma uma posição que ele sabe que está errada, o líder, ele deve ser repreendido, ele deve ser corrigido. Uma postura que ele não está tendo, que é de acordo com o evangelho do Senhor, e nós vemos Pedro neste momento tendo um comportamento que não era, tá certo, digno do evangelho que ele mesmo estava anunciando, e nós vemos Paulo ali repreendendo esse servo do Senhor. Deus tem um propósito, mesmo nas piores circunstâncias, irmãos. E essa repreensão, neste momento, que poderia ter sido uma tragédia, Deus usou para a glória dele, neste momento aqui, e para o fortalecimento da igreja e da união daqueles irmãos. Mas o que nós percebemos aqui é que este líder da igreja, que teve uma postura inadequada neste momento, ele se tornou, tá certo, corrigível, repreensível, por um outro líder que viu que aquilo ali não estava sendo feito de forma correta e tomou a iniciativa para corrigir aquele irmão que não estava andando daquela maneira. Este é o primeiro motivo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, na palavra do Senhor. O segundo motivo porque o líder que age em desacordo, ele deve ser corrigido, é porque isso quebra a unidade do corpo de Cristo. Não somente nós observamos aqui que ele deve ser repreendido quando ele está andando de forma inadequada, mas nós vemos também, irmãos, que um outro motivo que nós vamos ver no versículo 12 é que ele deve ser corrigido porque isso vai quebrar a unidade do corpo de Cristo. Verso 12 diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro estava em Antioquia e provavelmente ele permaneceu ali em Antioquia durante um período de tempo, tá certo? Antes da chegada da vinda desses homens aqui, que o texto diz que era da parte de Tiago. E quando o Pedro estava lá em Antioquia, o que ele aproveitou para fazer? Durante esse momento, ele aproveitou para comer com outros irmãos, para ter comunhão com eles ali, tá certo? Provavelmente na igreja e fora da igreja de Antioquias. Agora, você percebe aqui que o texto diz que quando chegou alguns que eram da parte de Tiago, eu li bastante nessa semana e muitas pessoas entendem aqui que essas pessoas que chegam da parte de Tiago, eles estão fazendo isso, falando que era da parte de Tiago, mas que não eram verdadeiramente, tá certo, aqueles que tinham o mesmo pensamento de Tiago com relação à circuncisão.
né? Então, muitos têm entendido que esses que eram da parte de Tiago aqui, eles eram os judaizantes, que tinham vindo a Antioquia, tá certo? Eles afirmavam ser da parte de Tiago ali, mas eles não eram. E por quê, irmãos? Porque Tiago, como líder da igreja de Jerusalém, irmãos, ele resumiu qual foi a decisão que eles tinham tomado contra o judaizante. Vamos para Atos capítulo 15, versículo 19. 19. Poderia dizer assim, vamos ler do 10 ao 19? Não, não vou dizer não, né Elias? Olha do 10. Não, tá certo? Só o versículo 19, né, Bia? Para não ficar borrado demais, para não atrapalhar, né? Tu agradece, né? Tá, então Atos capítulo 15, versículo 19, diz assim, porque eu, pela lei... Aliás, eu estou em Gálatas, desculpa. Eu vou chegar lá no instante. Atos capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte, pois julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converte a Deus. A decisão que foi tomada ali para a igreja, e aqui é Tiago, está certo falando, que eles deveriam levar a decisão que a igreja eles tinham tomado com relação a essa situação da circuncisão, que não era necessário eles fazerem aquilo ali para que eles fossem salvos. E Tiago diz que, tá certo, eles não deveriam perturbar a igreja dos gentios com essa questão, com essa situação. Então, fica inconsistente entender que aquele grupo é o grupo de Tiago, por quê? Porque aqueles que estavam indo na igreja naquele momento, exatamente eles estavam indo para fazer perturbação. Então, Tiago não tinha esse desejo, irmãos, como nós vemos aqui, tá certo, de causar ali perturbação para a igreja. Então, provavelmente, esses homens aqui, irmãos, eles eram do partido da circuncisão. E eles também não somente ensinavam um evangelho falso, um evangelho que era contrário àquele que Paulo estava anunciando, mas eles faziam falsas alegações com relação ao apóstolo Paulo, irmãos. E o que acontece? Então, Tiago, ele não ia dar o aval dele para esses falsos mestres, para esses falsos irmãos, dentro desse comportamento, dentro dessa atitude. Então, dificilmente, Tiago iria enviar uma delegação de pessoas ali, de homens hereges, para Antioquia, para minar, tá certo, o trabalho do verdadeiro evangelho, para causar problema. Dificilmente Tiago ia fazer isso. Aquele servo da igreja. Então, quando fala da parte de Tiago aqui, provavelmente, tá bom, muitos entendem que sejam judaizantes. Irmãos, Tiago não queria ser uma causa de discórdia, de divisão ali para a igreja, ele não queria quebrar a harmonia e a unidade que tinha entre aqueles irmãos ali. Quando nós chegamos, então, no versículo 12 de Gálatas, capítulo 2, diz, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. O que o texto está falando aqui, irmãos, é que Pedro comia com aqueles irmãos, com os gentios. E o verbo comer aqui, tá certo, traz a ideia de algo contínuo. O que Pedro estava fazendo era tendo contínua comunhão com aqueles irmãos ali da igreja, ou seja, era algo habitual, era algo regular, e ele estava fazendo isso durante um certo período de tempo neste momento. Irmãos, ele comia com aqueles irmãos ali, tá? Ou seja, ele estava servindo aqueles irmãos, estava junto com eles, sentado lado a lado com aqueles irmãos, comungando ali, ou seja, e muitos disso acontecia lá, muito do que nós fazemos aqui hoje da festa do tá certo? Café da comunhão. Eles tinham lá uma festa chamada Festa Ágape, tá certo? Que era um momento onde eles se reuniam para se alimentar, tá? Aí eles levavam a questão da comida para a igreja, e no final dessa Festa Ágape, eles tinham, tá certo, a ceia do Senhor. E a gente muito faz disso. Então, Pedro estava tendo comunhão com aqueles irmãos ali, irmãos. Ele se juntou a eles nessa festa, na ceia do Senhor, tendo comunhão com ele. Ele estava participando da igreja, uma igreja gentia, de um momento de comunhão com aqueles irmãos ali daquela igreja. E a igreja de Antioquia, ela se tornou um modelo para outras igrejas, para outros irmãos, outros crentes judeus e também, tá certo, para gentios, do relacionamento que eles tinham ali, um relacionamento livre, que eles estavam expressando diante do Senhor, um relacionamento de amor, de liberdade,
de comunhão, de estarem juntos. Isso é importante. Porque os crentes são filhos de Deus, eles são todos irmãos e irmãs em Cristo, sem exceção ou distinção de raça. Nós, muitas vezes, que não conhecemos muitas outras pessoas de outras localizações, de outros estados, mas nós temos algo em comum, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. E aí, de repente, a gente viaja para algum estado, ou eles vêm para cá, recebem na nossa casa, vai na casa deles, vai na igreja, cuida uns dos outros. É como nós aprendemos ontem na nossa reunião de homens. Irmãos, aquele que deixa, tá certo, muitas coisas por causa do reino de Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo, vai ganhar 100 vezes mais. Mas irmãos, irmã, família, parentes, nós vemos lá que ele acaba ganhando nessa situação. Então, o que estava acontecendo aqui era isso. Eles estavam tendo essa comunhão, você estava comungando nessa alimentação, ali naquele momento, ali, não existia distinção para eles ali. E aí, o que acontece, irmãos? Nós temos que pensar uma coisa muito importante. A reivindicação de que alguns grupos cristãos fazem, que proíbe a mistura de raças, que mistura aí a mistura de outros irmãos, ela é falsa. Com aquele ali você pode, com aquele ali você não pode comungar, tá certo? Você tem um relacionamento com ele ali. Isso não é algo muitas vezes saudável, irmãos. Nós vemos aqui então que Pedro está tendo comunhão com esses irmãos. O texto que nós lemos diz que ele comia com os gentios, ele tinha um relacionamento com eles, ele estava tendo, tá certo, uma comunhão forte com aqueles irmãos ao ponto de comer. E Pedro mesmo, por que ele sabia disso, irmãos? Por que Pedro está tendo comunhão com esses irmãos, neste momento, esses irmãos gentios? Porque Pedro, melhor do que outro apóstolo qualquer, irmãos, ele mesmo deveria ter sabido que o próprio Cristo tinha dito e ensinado que os alimentos eles eram puros e eles deveriam ser ingeridos, que não teria nenhum problema diante de Deus recebido com ações de graças. Vamos ler 2 textos. Vamos para Marcos capítulo 7, 18 e 19. Marcos 7, 18 e 19, ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. Estava tendo uma discussão aqui sobre o comer sem lavar ou não lavar as mãos, ali naquele instante, naquele momento. E Jesus está ensinando para eles que o problema do homem principal é o problema interior, do coração. Não era aquilo que saía, que estava contaminando o homem. Certo? Isso não significa que você não precisa lavar a mão para comer, tá? Que precisa, sim, muitas vezes, lavar a mão. Mas Pedro sabia disso. Em outra situação, nós vemos que o próprio Pedro, ele tinha tido da parte de Deus uma visão. Deus deu uma visão dramática para ele ali, irmãos, de alguns animais, tá bom? Que nós vemos registrado em Atos capítulo 10, que Deus queria dar uma lição para Pedro para ensinar que aquilo que Deus purificou ele não deveria considerar imundo. Mas uma outra coisa que nós sabemos de Pedro é que ele já tinha se encontrado com outros gentios. O próprio Pedro tinha entrado na casa de Cornélio, irmãos, registrado no livro de Atos, tá certo? Para comer com eles. E olha qual foi a declaração dele em Atos capítulo 10, versículo 34. Atos 10, versículo 34. Diz assim, Atos 10, 34. E abrindo-lhe Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele sabia disso. Deus não fazia acepção de pessoas, porque Deus também tinha aceitado os gentios na fé. Cornélio e muitos daqueles que estavam em Cornélio. E foi o próprio Pedro, também,
não somente nessa situação, o próprio Pedro, quando houve uma assembleia na igreja, o concílio de Jerusalém, irmãos, ele se opôs aos judaizantes. Atos capítulo 15, você pode abrir aí para mim, por favor? Versículos 7 a 11. Atos capítulo 15, versículo 7. Diz assim: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu diante de nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ele aqui está dando um aval, ele está se opondo aos judaizantes que chegaram na igreja dizendo que eles deveriam ser circuncidados para serem salvos. Ele está dizendo: nós cremos que nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos colocar esse jugo sobre esses outros irmãos que se converteram. Essa foi a postura de Pedro. Ele se posicionou, ele se opôs contra a postura dos judaizantes, aqueles que chegaram na igreja dizendo que eles precisavam fazer aquele ritual para eles serem salvos. Então, só que, no entanto, neste momento da vida de Pedro ali, exatamente quando os judaizantes chegam lá em Antioquia, irmãos, Pedro começou a se retirar da comunhão com aqueles outros irmãos. O que nós percebemos ali é que ele começou a se afastar. E como ele começou a se afastar, ele começou a tomar partido. Ele começou a tomar partido exatamente do judaizante, partido esse que ele tinha confrontado anteriormente, irmãos. E é isso que nós vemos no versículo, aqui no versículo 12, irmãos, diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles. Então Pedro, ele se retirou da comunhão com aqueles irmãos. Ele começou a se afastar dos seus irmãos gentios e provavelmente parou de aceitar o convite deles para se alimentar com eles, ter comunhão com eles. Irmãos, começou a encontrar desculpas para não se ajuntar com os gentios em algumas atividades e finalmente se retirou completamente dele ali. E aqui a gente percebe que até muitos líderes experientes de Deus, que servem ao Senhor por muitos anos, ainda pode cair no erro. Na verdade, o que nós vemos aqui com relação a Pedro, tendo uma postura, um comportamento que não foi saudável, não foi bom neste momento da vida dele. Por que, irmãos, nós vemos Pedro agindo aqui neste momento? Porque aqui apareceu, neste momento da vida dele, o velho Pedro. O Pedro que era medroso, vacilante, veio à tona novamente na vida do servo do Senhor. Aqui é o mesmo Pedro que alguns anos atrás tinha declarado ousadamente que ia morrer pelo Senhor Jesus Cristo, que ia entregar a vida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ao invés disso, nós vemos que ele foi uma pessoa, tá certo? Que houve um momento da vida dele que negou o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Foi um momento da vida dele que disse que ia ter uma postura de entregar a própria vida ao Senhor Jesus Cristo, mas não foi isso que aconteceu. Aqui nós vemos o mesmo Pedro, aquele que foi chamado para pregar a palavra do Senhor Deus, que foi chamado para pregar a palavra do Senhor, mas de forma desobediente voltou para pescar.
O Senhor já tinha chamado ele, comissionado para pregar a palavra do Senhor, e mesmo depois de o próprio Senhor Jesus Cristo aparecer para ele, irmãos, ele tem tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo encarnado, ressuscitado, foi uma pessoa que voltou para os seus afazeres. O Senhor Jesus já tinha comissionado ele para anunciar a palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo 21, versículo 3. João capítulo 21, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Tá bom? João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Já pensou? Pedro, um pescador experiente, naquela noite, ele e os outros discípulos, eles foram pescar e nada apanharam, de propósito. Trabalharam, e aí você vê pelo versículo 1 e 2, depois disso manifestou Jesus outra vez ao discípulo, junto no mar de Tiberíades, e manifestou assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. O que eles foram fazer? Depois que o próprio Senhor Jesus apareceu para eles, tinha comissionado eles para pegar a palavra de Deus, eles foram pescar homens. Lucas 5 diz que Deus ia fazer deles pescadores de homens. E agora que eles estavam voltando a pescar peixe, voltando para os afazeres dele, mas não conseguiram nada. Mas ali depois aparece o Senhor para eles ali, naquele instante, irmãos. Então nós vemos Pedro, que muitas vezes agiu em algumas situações de maneira que não agradava ao Senhor. Por que Pedro agiu daquela forma naquele momento que os judaizantes chegaram? Pedro ficou com medo, irmãos. Ele ficou com medo, tá certo, de provavelmente perder a popularidade dele perante aqueles outros irmãos, aqueles judaizantes. Provavelmente ele ficou com medo de perder o prestígio com aquele grupo. Só que aquele grupo era um grupo hipócrita. Era um grupo de judaizantes, naquele momento, cujas doutrinas eram doutrinas heréticas, irmãos, eram doutrinas enganosas. Então, Pedro ficou com medo nesse instante, neste momento. E Pedro não era diferente da maioria dos cristãos. Não era diferente da maioria de nós, irmãos. E que sentido? No sentido de que muitas vezes nós encontramos dificuldades para ser coerente com o compromisso espiritual. Muitas vezes, como Pedro, nós mostramos coragem, nós mostramos convicção, mas logo depois, para tropeçar na nossa própria convicção, naquilo que nós falamos e cremos da palavra de Deus, muitas vezes nas nossas posturas. Então, Pedro, algumas vezes da vida dele, ele defendeu firmemente a fé, para muitas vezes depois sucumbir com o compromisso que ele mesmo fez. Mas não devemos achar que isso só aconteceu com Pedro, não. Que isso acontece muitas vezes com a gente no nosso dia a dia também. Muitas vezes na nossa postura, nas nossas atitudes, no nosso compromisso, comportamento que nós temos com a verdade do Evangelho, da palavra do Senhor. Então, Pedro, neste momento, quando ele tem essa postura, nesse instante, na igreja ali em Antioquia, de fato ele se jogou na mão dos judaizantes, daqueles outros homens, naquele momento, irmãos. Os cristãos que se recusam a compartilhar a mesa do Senhor com os outros crentes por causa de medo, ele vai cair no mesmo erro espiritual que Pedro em Antioquia. E ao fazê-lo, ele vai fraturar a unidade do corpo de Cristo. Olha, a gente está participando de uma alimentação, estamos comendo ali com o irmão na própria igreja, e a gente está sentado conversando com ele, e de repente aparece outro irmão. Aí a gente pega, deixa de conversar, está falando com aquele irmão que a gente estava sentado, e deixa ele sozinho lá para falar com outra pessoa, mais ou menos assim, nesse aspecto, neste momento. Quebrou aquela unidade que estava existindo. Irmãos, o texto diz aí que ele foi se retirando, ele foi se apartando, temendo o que era da circuncisão, porque ele teve temor de homens no coração dele. Ele queria agradar outros homens,
naquele momento, os da parte de Tiago, e por isso, irmãos, ele temeu por causa da popularidade que ele não queria perder. Provavelmente, naquele instante, o líder que age em desacordo com a palavra de Deus, ele deve ser corrigido, e ele deve ser corrigido, como nós temos destacado aqui, irmãos, porque isso quebra a unidade do corpo de Cristo, quebra aquela união que deveria ter entre aqueles irmãos. Não somente quebra essa união, essa unidade que tem ali, irmãos. O líder que age em desacordo com a palavra de Deus, ele precisa ser corrigido, porque indiretamente ele induz outras pessoas ao pecado. Nós vemos isso no versículo 13. Indiretamente, ele vai induzir outras pessoas a cometer alguns pecados. Versículo 13 diz: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Irmãos, Pedro não somente se retirou da comunhão com aqueles irmãos, mas pelo exemplo dele naquele momento ali, e de forma indireta, aqueles outros irmãos, o resto daquelas pessoas dos judeus que estavam com ele em Antioquia, foi levado ao pecado também, como nós observamos no versículo 13. Essa separação, neste momento, irmãos, se tornou algo tão influente nesse instante, que até mesmo Barnabé, ele se deixou levar por essa situação aqui. Irmãos, Barnabé, como nós sabemos pelo livro de Atos, ele era um dos líderes da igreja de Antioquia, provavelmente um dos pastores ali. E o texto diz que até ele foi levado ao pecado. O texto fala aí, irmãos, que de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Quem era Barnabé? A gente sabe algumas coisas de Barnabé. Irmãos, Paulo e Barnabé, eles fizeram uma primeira viagem missionária, nós vemos na igreja de Antioquia, ali, e aquela viagem missionária teve muitos frutos para a obra de Deus, para a obra do Senhor. Esses dois servos do Senhor, eles também participaram do concílio de Jerusalém, nós vemos em Atos capítulo 15, defendendo exatamente a postura contra os judaizantes, irmãos. E eles eram líderes da igreja de Antioquia. Eles haviam ensinado juntos, eles haviam estado juntos, eles haviam orado juntos, eles haviam ministrado juntos, eles sofreram juntos pela causa do Senhor, irmãos, ali naquele momento. E Paulo e Barnabé, eles eram amigos próximos, como nós vemos pela leitura do livro de Atos. Por quê? Lembra no início da conversão do apóstolo Paulo, irmãos, registrado em Atos capítulo 9, foi Barnabé que defendeu Paulo quando Paulo foi para a igreja de Jerusalém, após a conversão dele ali, Atos 9, versículo 27. Atos 9, versículo 27, diz: então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Ou seja, foi Barnabé que ajudou Paulo a se integrar na igreja ali no início, quando Paulo está se aproximando da igreja. Ele era um irmão querido, conhecido como filho da exortação, irmãos. E ele, como nós destacamos aqui agora há pouco, nós vemos que Barnabé e Paulo, eles participaram juntos da primeira viagem missionária. Muitas vezes, irmãos, nós vemos que Barnabé, provavelmente ele ouviu Paulo pregar o evangelho da salvação, a palavra do Senhor, né? Mas agora nós vemos aqui dentro do texto da palavra de Deus que ele mesmo foi levado pela hipocrisia de Pedro, ele e outros. Você percebe aqui no versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 13, e outros judeus também dissimulavam com ele, com Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Pedro era um líder natural da igreja, irmãos, e sua atitude de forma pública, sua ação de forma pública, levou outros com ele a agir esse caminho, agir dessa maneira, irmãos. Quando ele deixou de seguir a sabedoria de Deus, quando ele agiu na sua própria sabedoria, o resultado foi triste.
O resultado foi trágico nesse instante, irmãos. E ali, aqueles outros irmãos que tinha ele como líder da igreja, de fato ele era, confiavam nele, tá certo? Seguiram ele naquela postura. O efeito da igreja, o efeito dessa situação que poderia acontecer na igreja de Antioquia, irmãos, foi desastroso. Você já imaginou, tá certo, que a ruptura que poderia causar ali entre aqueles irmãos, um líder da igreja que pregou, teve uma postura firme com relação àqueles falsos mestres anteriormente, agora tem a mesma atitude que eles estão tendo nesse instante, e aquilo ali ia causar o quê? Confusão para a cabeça daqueles irmãos. Você percebe aí que Paulo, tá certo, quando escreve no versículo 13, ele usa um termo aqui, ele dissimulavam com ele. O que isso significa? Em outra tradução vai dizer de hipocrisia. Irmãos, o termo dissimulado aqui, o dissimulavam, ou hipocrisia, agindo com hipocrisia, em outras traduções, se referia, traz a ideia de a pessoa ser um ator, alguém que está usando máscara, tá certo? Neste instante aqui, ele está agindo como um hipócrita, com hipocrisia aqui. Ele está demonstrando naquela atitude que ele não está agindo de forma diferente. Então, nós vemos aqui que Pedro e os outros crentes que estavam ali naquele momento, eles se retiravam. E quando eles se retiravam, eles estavam fazendo aquilo que era errado. Se retiraram da comunhão com aqueles irmãos. E eles fizeram isso porque eles estavam com medo, estavam intimidados pelas outras pessoas que veio de Tiago ali, que alguns entendem que eram os judaizantes, e eles estavam agindo assim. Quando eles fizeram isso, irmãos, eles estavam agindo contra as próprias convicções deles mesmos, que eles tinham anteriormente anunciado. Então, na tentativa de agradar a outras pessoas, eles se tornaram dissimulados, eles se tornaram hipócritas nesse instante, neste momento. E quando eles fizeram isso, eles trouxeram mágoa para a igreja dos gentios e também para o Senhor Jesus Cristo, nesse instante. Quando eles estavam agindo de forma dissimulada, com hipocrisia. Por isso, nós vemos, irmãos, que foi necessário, nesse instante, tá certo, Paulo agir. Por quê? Porque o pecado de um líder pode induzir outras pessoas ao engano e ao erro também. Não se engane. Não se iluda. Todos nós estamos sujeitos a cometer qualquer tipo de pecado. Esse que está aqui, pela graça de Deus aqui, vos fala para você também. Graça de Deus é que nos guarda e nos protege. Nós temos o potencial para cometer qualquer tipo de pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa. A graça de Deus e o Espírito Santo é que nos ajuda e nos fortalece a ficar firmes. Cada um de nós aqui tem o mesmo potencial para cair no erro, para cair no engano, para ter temor de pessoas, temor de homens, muitas vezes para não fazer o que agrada a Deus, para agradar as pessoas, ou ao contrário também, irmãos, quer agradar aquelas pessoas, não quer agradar ao Senhor. Muitas vezes posturas, tá certo, que não louvam ao Senhor. E neste momento aqui, ele se retirou da comunhão com aqueles outros irmãos gentios. Ele estava comendo com aqueles irmãos ali, tá certo, naquele momento, e quando chegou outras pessoas do grupo de Tiago, eles foram se afastando cada vez mais ali. O líder que age em desacordo com a palavra de Deus, ele deve ser corrigido, porque ele pode influenciar outras pessoas, irmãos, a pecar. E não somente isso, mas também porque nenhum líder cristão, independente da sua estatura, está além da disciplina da igreja. Nenhum líder cristão, independente da posição que ele tem na igreja, a estatura que ele tem, ele está além da disciplina da igreja. Irmãos, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho,
disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, as ações de Pedro e Barnabé aqui e dos outros crentes de Antioquia, irmãos, não foi simplesmente uma questão de hipocrisia pessoal. Não era somente que eles estavam sendo hipócritas naquele momento. Como nós temos destacado aqui, Pedro e Barnabé, eles eram líderes espirituais, irmãos. E isso fez com que essa situação se tornasse pior. Por quê? Porque durante muitos anos, esses dois líderes mesmos que estavam ali na igreja, eles estavam ensinando exatamente a salvação pela fé. Eles tinham exemplificado, irmãos, a unidade da igreja com o ensino da vida deles mesmos. Como judeus e gentios, eles poderiam andar juntos, lado a lado, quando eles tinham o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Então, eles eram líderes espirituais que tinham ensinado isso e por meio da vida deles mesmos. Ou seja, eles tinham se tornado modelos de companheirismo, modelo de harmonia para a igreja, irmãos. Só que, da noite para o dia, por causa de uma atitude que um servo do Senhor tomou, um líder, isso poderia mudar completamente a situação ali, irmãos, da igreja. Como nós temos observado aqui, a retirada de Pedro, a retirada que ela se deu daqueles irmãos gentios ali, foi algo que se deu gradual. Não foi uma coisa, aconteceu aqui, tá certo? Mas nós vemos no versículo anteriores, que nós vimos, versículo 12, se apartou ali e se retirou, como nós vimos. Agora, quando Paulo percebeu que ele estava agindo assim, Paulo imediatamente reagiu àquela situação naquele instante. Então, quando Paulo viu que Pedro agiu contrário à verdade do Evangelho, ele repreendeu a Pedro, irmãos, como nós vemos nos versículos que nós temos estudado aqui, irmãos. Então, como um apóstolo, como um líder da igreja, Pedro foi responsável pela postura e atitude que ele estava tendo naquele momento. E foi o seu mau exemplo, irmãos, naquele instante, que tinha influenciado outros também a hipocrisia naquele instante. Então, a sua retirada dos irmãos, ali naquele momento, o fato de ele estar em comunhão com eles e ele se retirar naquele momento, quando chega a outros irmãos, o texto da palavra de Deus diz que eles não estavam agindo em conformidade com o Evangelho. E que aspecto, em que sentido eles não estavam agindo em conformidade com o Evangelho? Porque o Evangelho exatamente unia judeus e gentios. E neste momento, nessa postura que Pedro está tendo, ele está exatamente não unindo, ele está dividindo. Ele está dividindo judeus e gentios. Ele comia com os gentios, sendo judeu, mas neste momento ele está tendo uma postura que está causando, naquele instante, divisão ali entre aqueles irmãos. A retirada dele da comunhão, ele não está andando de acordo com a palavra de Deus ali naquele instante. Por isso que você vai perceber que Paulo, ele teve que repreender aquele líder naquele momento, porque ele estava agindo com hipocrisia naquele instante, irmãos. E nós vemos aqui que o texto diz, no versículo anteriores, que Paulo resistiu ele cara a cara, e disse que parece que foi algo em público, né? Aquela coisa que estava acontecendo naquele instante, parece que foi no momento do café ali deles, da comunhão que eles estão tendo naquele instante ali, irmãos. E a gente precisa tratar do pecado. Porque se a gente não tratar do pecado, as pessoas vão pensar que a gente não leva o pecado a sério. E não somente isso, irmãos, as pessoas vão pensar que nós estamos aprovando o pecado. Elas já pensam muitas coisas mesmo sem saber se está sendo tratado, né? Que a igreja está tratando ou não, já pensam um monte de besteira. Por isso que nós vemos aqui que nós devemos tratar do pecado. Ou seja, a igreja que não disciplina os seus líderes ou seus membros pecadores,
incluindo os seus membros mais proeminentes, irmãos, certamente vai perder sua credibilidade. As pessoas vão achar que, e os próprios membros, que eles não levam a sério as suas próprias doutrinas e seus padrões, estabelecidos pela própria palavra de Deus e a igreja. Por exemplo, um filho que não é disciplinado quando ele faz algo errado. Quando o pai não disciplina ele naquele instante, o seu filho ele vai entender que o padrão que ele está estabelecendo é o padrão correto. Então, se vai só falando para ele ali naquele instante, tá certo? E não é repreendido, irmãos, a disciplina não é aplicada, o próprio filho vai interpretar que esse é o padrão que ele pode fazer, ou várias e várias vezes ali. Então, nós vemos aqui, dentro do texto da palavra do Senhor, que quando Pedro não estava agindo corretamente conforme a verdade do Evangelho, diz que Paulo confrontou Pedro na presença de todos. E aqui eu acho que tem algo que a gente pode pensar um pouco mais. Depois de tomar o cuidado de determinar por várias testemunhas que a acusação contra um ancião, pastor, presbítero, irmãos, aquilo ali é algo verdadeiro, nós vemos pelo texto de 1 Timóteo capítulo 5, que o mais velho ele deve ser repreendido também, que o líder precisa ser repreendido. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 a 20. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Versículo 19, não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aos que pecaram, quais pecaram? Os presbíteros do versículo 17 e os presbíteros do versículo 19 ali. Então tem que ter esse processo como nós observamos ali, irmãos. Voltando para o nosso texto de Gálatas, capítulo 2, nós vemos ali que a repreensão de Paulo a Pedro mostra que nenhum líder cristão, independente da posição que ele tem, está acima da disciplina. Nenhum líder cristão está acima da disciplina, irmãos. E por que Paulo agiu dessa maneira? Porque Pedro está agindo de forma incoerente com aquilo que ele mesmo tinha proclamado anteriormente. Nós vemos isso no versículo 14. Paulo vai mostrar, irmãos, que Pedro está sendo incoerente por causa do comportamento que ele está tendo em Antioquia de se afastar daqueles outros irmãos. Versículo 14 diz, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? O que isso significa aqui dentro desse texto, né? Parece de estranho e parece que não tem nada a ver. Como nós vemos no versículo 12, irmãos, o apóstolo Paulo, ele lembra que quando Pedro chegou lá, e Paulo estava lá, Pedro estava comungando livremente com aqueles irmãos de forma regular. Verso 12 diz assim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Fala que Pedro estava comendo com os gentios, ou seja, ele abertamente estava visitando as suas casas, provavelmente, ele se juntou com aqueles irmãos na comunhão, na festa de amor, na comunhão que eles tinham ali, irmãos, isso sem evidência alguma de separatismo, ele está tendo aquela comunhão, sem nenhum tipo de legalismo, sem nenhum tipo de preconceito ali. Agora, a ideia aqui é que ele viveu como um gentil, como? Em comunhão, tendo comunhão com aqueles irmãos. E ele não estava vivendo neste momento como um judeu, porque como os judeus vivia? O judeu ele era conhecido pelo seu separatismo radical, de não ter, por
interpretação de forma errada da lei do Antigo Testamento, que foi acrescentado por muitos líderes judaico ali, interpretando de forma errada a lei. Eles tiveram um comportamento errado com relação ao separatismo. Durante muitos séculos, eles eram conhecidos assim. Por exemplo, os judeus, alguns deles não eram autorizados a comprar carne se fosse um gentil que vendia aquela carne. No entendimento, na interpretação deles, era que eles estavam se separando. Não podia comprar a carne de um gentil. E se o animal fosse morto por um gentil, pior ainda. Ele não podia nem comprar aquela carne ali por um entendimento errado, tá certo, com relação a isso. Então, nós vemos que Pedro, anteriormente, irmãos, ele tinha tido uma visão diante do Senhor, aquela experiência que nós vemos em Atos capítulo 10, irmãos, e Pedro chegou à conclusão de algo importante que nós já destacamos aqui, mas volte para Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Pedro, naquele momento, Paulo está confrontando ele, dizendo: olha Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 14, se tu sendo judeu vive como gentil, como? Em comunhão com os outros gentios, tendo comunhão com eles. E aí Paulo vai dizer: por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Como ele estava obrigando o gentio a viver como judeus? Pela postura que ele estava tendo agora de separatismo radical, de hipocrisia, de não ter comunhão com aquelas outras pessoas, irmãos. Então, sobre a influência daquele grupo ali, ele vacilou nesse instante, e ele voltou aos velhos costumes que ele tinha, que Deus teve que ensinar para ele por meio daquela visão. Quando Paulo confronta Pedro aqui, qual era a razão de Paulo, irmãos? O motivo de Paulo não era humilhar Pedro, neste momento, era corrigir apenas um erro que ele estava cometendo naquele instante, e principalmente por causa da integridade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro era um líder de influência, e ele poderia influenciar as outras pessoas, os outros irmãos, como nós vemos aqui no versículo 13, versículo 12 e 13. Irmãos, dessa situação, neste momento da vida de Pedro, desse fracasso que aconteceu nele, quais são algumas verdades que nós podemos aprender? Verdades importantes que a gente pode aplicar na nossa vida. A primeira dela é que até mesmo ministros que têm servido ao Senhor, pessoas que têm servido a Deus pela graça do Senhor, elas podem cometer transgressões graves, às vezes se tornando culpada dos próprios erros e pecados que elas mesmas pegaram contra. Até mesmo pessoas que pregaram contra determinado tipo de coisa, e aqui no caso os líderes, elas podem, tá certo, cometer os mesmos erros que ela ensinava anteriormente. Segunda verdade, aprendemos que a fidelidade envolve mais do que crer na doutrina correta. Doutrina certa, sem comportamento correto, produz hipocrisia. Nós podemos ter uma doutrina bem sadia, saudável, mas se nós não tivermos um comportamento correto, irmãos, nós vamos agir com hipocrisia. Doutrina, ensino, precisa ser andado na prática do dia a dia, diariamente. Não pode ser uma coisa naquilo que nós falamos que acreditamos e aquilo naquilo que nós vivemos. Não pode. Não pode haver separação. Em terceiro lugar, aprendemos que a verdade é mais importante do que a harmonia. A verdade é mais importante do que a harmonia. Comunhão e unidade entre os cristãos deve ser construído sobre a verdade, não sobre a falsidade.
Nós queremos paz e harmonia, muito bem, mas a verdade, ela está acima. Nós não podemos, irmãos, construir comunhão e unidade sobre a falsidade, sobre algo hipócrita. Não é a paz a qualquer preço, mas é a paz baseada na palavra de Deus estabelecida pelo Espírito Santo. Precisa ser essa, irmãos. É a palavra de Deus e não uma atitude e determinação humana que determina o que é certo e o que é errado. Não é o que eu penso que é certo e o que é errado. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. É a que define. E eu tenho que entender se a minha atitude e o meu comportamento está de acordo com a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Não sou eu que digo e defino como que as coisas têm que ser certo e errado. É Cristo que diz na palavra dele. Irmãos, em quinto lugar, ficamos sabendo que a mentira não pode ser ignorada. Hipocrisia, irmãos, não pode ser ignorada, porque isso pode trazer consequências. Ali, a consequência que poderia trazer era ruptura, era unidade entre aqueles irmãos naquele momento. E, finalizando, até os cristãos, aqueles que estão em liderança, irmãos, que continuam em pecado, eles deverão ser repreendidos. Eles deverão ser corrigidos. Mesmo o líder, se ele está agindo de forma, está certa, inadequada, está tendo uma postura, e aqui no caso foi temor de homens, ele deveria ser corrigido, como o próprio Paulo ensina aqui e em outros textos da palavra do Senhor. E para que isso tem que ser feito? Para que a igreja do Senhor tenha temor. Temor de Deus e não de homens. Deus abençoe, irmãos, nos ajude, porque até mesmo nós, cada um de nós, está sujeito a cair nos mesmos erros que Pedro cometeu neste momento da vida dele. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração, sondar a nossa vida e pedir a graça de Deus constantemente para a gente andar, porque até um líder experiente que andou bem próximo do Senhor Jesus Cristo, houve alguns momentos da vida dele, e houve este momento da vida dele, que ele deu, está certo, essa escorregada aqui, e não foi para a glória de Deus. Deus nos abençoe e nos capacite a viver para a glória e o louvor do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, Senhor, nós te agradecemos, porque se estamos aqui até agora, Senhor, é por causa da tua graça. Senhor, que tem nos mantido firmes na fé, ó Deus. Obrigado porque a perseverança, Senhor, é obra do Senhor no nosso coração e nossa vida. O Senhor é poderoso para nos guardar de tropeço. Louvado seja o Senhor. Pai, nos guarda de tropeço, Senhor. Nos ajude a começar em mim, ó Deus, Senhor, que tem me colocado aqui como Pai, um dos responsáveis, ó Pai, como pastor dessa igreja. Eu peço a tua graça, Senhor, para me ajudar a viver para a tua glória cada dia, Senhor. Eu peço por cada um dos meus irmãos também, que tem, ó Deus, aqui funções de liderança, Senhor, guarde o coração deles. Guarde o coração dos meus irmãos, ó Deus, que têm liderado os ministérios que o Senhor tem colocado aqui, que são muitos, Senhor. Guarda essa igreja, guarda cada ovelha, cada servo do Senhor que está aqui de tropeço, ó Pai. Nos protege, Senhor, nos ajuda a viver para a tua glória, Pai. Senhor, nos dê um coração obediente ao Senhor, à tua palavra, Pai. Pai Santo, nos ajuda nessa semana a gente testemunhar da fé de Jesus para as pessoas, Pai, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana, ó Deus, de vitória contra o pecado, Senhor. Para a glória de Jesus, para a glória do Senhor, no nome do teu Filho é que nós oramos. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Boa noite. Todos tenham uma boa semana. Deus abençoe.